dos principais dos judeus. Veja que todo judeu, ele conhece as escrituras. Veja que todo judeu, ele procura seguir a risca. Ainda que eles guardem as leis, eles procuram seguir a risca. Mas como eu disse, nós vamos associar essa mensagem a duas mensagens. Aquela que alguém chega e diz: Senhor, o que farei para entrar no teu reino? Como deverei ser? Deverei ser. Jesus disse, pegou uma criança, chamou ela até o colo e disse: para entrar no meu reino você deverá ser como uma criança. Então vamos associar nascer de novo e ser uma criança. São duas coisas que um cristão ele deve ter para ele entrar no reino de Deus: nascer de novo e ser uma criança. Porque tem muitas pessoas que nascem de novo, mas elas nunca se tornam uma criança. Mas não é uma criança adulta com pensamento de criança. Não é assim. É uma criança, na verdade, adulta, mas sem maldade. Certo? Então esta criança, como a Bíblia diz, se nós pegarmos uma criança dessa e começarmos a arranhar com ela por alguma coisa que ela quer fazer, o que vai acontecer é ela ficar chateada com você. Mas a criança não tem ódio, ela se ira. Daqui um pouquinho você vai lá e compra um pacote de pipoca e dá para ela. Ela vem toda alegre para você, abraçando. Esquece que você até deu um beliscão nela. Então ela não guarda rancor. Muito bem. Então verdadeiramente a Bíblia diz que Nicodemos, ele conhecia com certeza, ele era um dos principais. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o poder de Deus, mas ele quis testar o Senhor e ao mesmo tempo aprender, porque ele nem mesmo, por mais que ele lesse, ele entendia as mensagens. E ele disse: mestre, sabemos que tu és mestre de Israel, então me diga para mim o que devo fazer para entrar no teu reino. Ele disse: é necessário nascer de novo. Muitas pessoas têm entendido esta palavra de nascer de novo como se voltasse novamente ao ventre da sua mãe. Nicodemos disse: como eu posso nascer? Não tem como eu voltar a nascer. Não existe. Em outras palavras, com certeza ele disse: Senhor, tu és mestre de Israel, mas tu dizes isto para mim? Isso traz escândalo ao povo. Ou tu não está sabendo que não tem como voltar ao ventre da minha mãe? Então existe muitos Nicodemos perturbados. Tem muitos Nicodemos perturbados. Sabe por quê? Se você porventura não tiver a unção que estava no Espírito Santo, que está no Espírito Santo, que estava em Jesus, você vai sair nas cabeças como muitos Nicodemos por aí. Porque eles te fazem cada pergunta que você dá uma olhada e diz assim: ah, não quero nem te responder. Então veja que a pessoa, para nascer de novo, ela não só precisa nascer da água e do Espírito, como o Senhor Jesus ele diz, tem que nascer da água e do Espírito, mas ela precisa, com consequência, ainda tornar-se uma criança. O que o Senhor Jesus estava dizendo: você precisa nascer de novo. Nicodemos disse: Senhor, como eu posso nascer de novo? Eu não posso voltar ao ventre da minha mãe e novamente nascer. Ele disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Amém. Se nós navegarmos até Marcos capítulo 16, nós vamos encontrar que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. É isso que ele estava falando. Nicodemos, eu estou falando de um batismo. Eu estou falando do nascimento da água, de um nascimento do Espírito. Eu não estou falando para você, na sua arrogância, voltar ao ventre da tua mãe, tornar-se uma criança para chegar e ficar adulto e nascer. Nicodemos então começou a dizer: como eu posso nascer da água? De novo ele disse: da água e do Espírito. O Senhor está dizendo para você: existem muitos fariseus como Nicodemos, que têm tantas oportunidades de nascer de novo e não querem.
Existe tantos fariseus como Nicodemos, que tem tanta oportunidade de nascer no Espírito e não quer. Quantas oportunidades as pessoas têm para nascer de novo e nascer da água e do Espírito e não quer? Neste ministério eu já ofereci água para todo mundo. Eu já ofereci batismo para todo mundo. Todos aqueles que têm que estar aprovados para nascer de novo, para batizar, para você descer as águas, é preciso você estar limpo. Mas espera aí, pastor, mas é preciso eu estar limpo? Como assim? A água não limpa? A água natural limpa naturalmente. A água espiritual limpa espiritualmente. Não adianta você estar limpo por fora no corpo, você chegar na tua casa, tomar banho, passar as buchas e as escovas, mas o seu espírito está encardido. O que nos faz entender é que para nascer de novo da água e do Espírito, nós temos que fazer algo primeiramente. Navegar para Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que entrem na cidade pelas portas, não é isso? E comam da árvore da vida. Para você comer da árvore da vida, é preciso você nascer de novo. Para você chegar e entrar no reino de Deus, é preciso você nascer de novo. Para você comer do fruto da árvore da vida, é preciso que você passe a ser novamente uma criança. Aleluia! O que o Senhor está dizendo, Ele tem muito exemplo, como está escrito no dia lá, que Ele estava no Monte do Calvário. Ele então olhou e disse: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que faz. Estas são a ação de uma pessoa que nasce de novo. Uma pessoa que nasce de novo, ela não carrega rancor. Uma pessoa que nasce de novo, aceita a repreensão e sai dando glória a Deus. Uma pessoa que nasce de novo, ele glorifica a Deus, ele jejua, ele consagra, ele lê a Bíblia. A vida dela é viver para Jesus. Uma pessoa que nasce de novo, ele não lança uma repreensão, repreende as pessoas, mas ele também aceita ser repreendido. Uma pessoa que nasce de novo, ele tem que deixar as praticidades que ele praticava do pecado. Primeiramente, para uma pessoa passar pelas águas, ele tem que chegar e abandonar o pecado. A bebida, a cachaça, o cigarro, a cerveja. Ele tem que abandonar a macumba, a feitiçaria, a idolatria. Ele tem que abandonar primeiramente também a arrogância em sua vida. Crente arrogante não entra no reino de Deus. Crente emburrado não entra no reino de Deus. Às vezes o irmão fala um pouquinho com você assim, você já fecha a cara para ele. Às vezes o irmão te chama atenção, você já chama ele de capeta, de demônio. Como você quer entrar no reino de Deus se na verdade você não nasceu de novo? A Bíblia diz que Jesus estava sendo crucificado e aqueles soldados estavam escarnecendo dele depois de tanto açoitá-lo. E ele olhou para os soldados e disse: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Existem muitas pessoas que têm ações contra nós, que na verdade não sabem o que faz. E nós já sabemos o que fazemos. Uma pessoa para nascer de novo, ela tem que dedicar a Deus. Ela tem que deixar o pecado. Ela tem que deixar as vaidades. Ela tem que deixar as roupas depravadas, as maquiagens, os cortes de cabelo, as pinturas. Ela tem que deixar as roupas apertadas. Ela tem que parar de ser vaidosa ou vaidoso. Quando uma pessoa, ela sente que está livre disto, então ela diz: agora eu posso nascer de novo. Então ela vai marcar o seu batismo. Ei, tem muita gente que nasceu da água. Tem muita gente que tomou banho. Tem muita gente que já tomou 2, 3 banhos, que você diz que é batizado, mas nunca nasceu no Espírito. Eu vou dizer uma coisa. O Senhor, quando Ele chega e fala para nascer da água, é porque nós temos que passar por imersão na água. Temos que mergulhar. E ali a nossa sujeira espiritual vai embora. Chama-se sepultamentos de pecados. Quando nascemos da água, nascemos de novo. Quando levantemos um novo espírito em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas não têm levantado um novo espírito. Muitas pessoas têm nascido da água, mas não têm nascido do Espírito. Muitas pessoas têm nascido da água, mas não têm nascido do Espírito. A diferença é:
você vai falar? Eu bebia, não bebo mais. Jogava, não jogo mais. Falava palavrão, não falo mais. Assistia filme pornográfico, não assisto mais. Eu respondia ao meu pai e minha mãe, já não respondo mais. Eu não jejuava e orava, hoje eu jejuo. Já deixei esse negócio de não deixar de jejuar e orar. Agora eu jejuo e oro. Então você largou algumas coisas que a água te purificou. Mas existem algumas coisas que o Espírito ainda precisa ser purificado. A água lava o corpo, o Espírito é o sangue do Cordeiro que lava. Aleluia. Apocalipse 22, 14, como eu digo: bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Será que você tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Será que você tem alguma mancha? Ou precisa que o sangue do Cordeiro ele venha alvejar as tuas vestes? Será que você vai entrar na cidade pelas portas, ou você está fazendo igual aqueles que querem entrar pela cidade, na cidade pelos fundos, pelas janelas? A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E quando ele vem, ele não ataca muito pelas portas da frente, não. Ele costuma adentrar pelos fundos. Não adianta você estar trancafiado à sua frente. Não adianta você estar com a segurança máxima na tua frente, mas na tua retaguarda ou detrás de você não existe segurança nenhuma. Satanás, ele anda corrugindo como um leão, mas ele não é um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele fica procurando cada brecha para chegar e adentrar na vida espiritual de alguém. Qual o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é aquele. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. O principal é o amor. Veja que nós vimos na palavra de Deus que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você ama a Deus. E neste caso, quando alguém não ama o seu próximo, é porque ele não é nascido de novo. Na verdade, ele nasceu da água, mas não nasceu do Espírito. Às vezes ele se batizou, ele é credenciado, ele é membro de uma igreja, mas ele é o pior mundano que tem dentro da igreja. Eu vou dizer o qual é o efeito que faz na vida de quem nasceu na água e nasceu no Espírito. Nós podemos ver que o eunuco e Filipe, o eunuco estava lendo ali o livro de Isaías, se não me foge a memória. E naquele momento, ele não entendia essa passagem que Jesus estava falando. Quando Isaías dizia: temos que nascer de novo. Ele disse: o que é nascer de novo? Filipe, trasladado até ele, disse: é nascer da água, é batizar. E o que acontece? O que eu tenho que fazer para que eu possa batizar? Largar o seu pecado. Você tem que assinar um contrato espiritual com Cristo eternamente, um contrato de fidelidade. Ei, existem muitos planos nessas empresas que muito crente, eles fazem um contrato de fidelidade com essas empresas e eles cumprem. Mas eles aceitam Jesus, faz um trato de fidelidade com Cristo e não cumprem. Cumprir, servir o homem melhor é mais fácil do que servir a Deus, não é verdade? Sabe por quê? Porque o reino do homem pode entrar com pecado e tudo, mas o reino de Deus você tem que ser lavado, remido e comprado com o sangue de Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa: nascer de novo, nascer da água, do Espírito. Quando você se batiza, tem muito crente batizado que não nasceu do Espírito ainda. Ele simplesmente diz: sou batizado. Mas do que adianta ser batizado, nascer da água e não nascer do Espírito? Não adianta nada. Esses crentes não subirão. Sabe por quê? Porque nascer do Espírito é tanto importante quanto nascer da água. O que é nascer do Espírito? Quando uma pessoa ele se torna um cristão, ele se batiza principalmente, e ele nasce do Espírito. Aquela pessoa que ele desejava mal, agora ele não quer mais o mal dela. Agora ele quer o bem. Preste atenção. Uma pessoa que você desejava mal, você não quer o mal dela mais, você quer o bem. Eu não te disse que uma pessoa que te fez injustiça, que você não quer que Deus faça justiça com ele. Quem está me entendendo, diga amém. Há duas coisas diferentes, certo? A Bíblia diz: devassa, não erreis, que tudo que o homem semeia,
ele colhe. Então, se eu semear contra ti, eu vou colher. Eu vou colher e a justiça de Deus vai cair sobre mim. Então, irmão, lembre bem. Não é questão que alguém te humilha, que alguém te pisoteie, que você faça e aconteça. Agora você é um cristão. Aí você fala, Deus, eu perdoo. É o seu dever. Se aquela pessoa te procurar, você serve com prazer. Mas o que ela semeou contra você, você entregou na mão de Deus. E só Ele tem poder de fazer grande justiça e te dar causa ganha. É diferente. Mas vamos lá. Qual é o fruto do Espírito? Quando a pessoa se converte, corpo, alma e espírito, qual é a ação dele? A ação dele é o arrependimento. Eu não volto mais atrás. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim: de fora ficarão os cães. Quem são os cães? Você acha que é os cachorrinhos? Aqueles cadelos? É o hot dog, é o Doberman? É o hot dog? Hot dog é o cachorro quente? Essa é boa aí, hot dog. Aí vocês, pastor, esse hot dog aí eu volto lá. Eu ando com ele amarrado. Será que é o bulldog? Será que é o pastor alemão, fila? Será que é aquele pinte? Pinte. Então veja bem. Será que Deus está falando dos animaizinhos? Não. Ele não está falando dos animaizinhos. Ele não está falando assim, de fora ficarão os cachorros animais. Ele está falando, de fora ficarão os cães. Quem são esses cães? Os cães são todo aquele que transmite a palavra de Deus. Os cães são todas as pessoas que têm atitude de cão. As pessoas que têm atitude de cão, irmão, é diferente. Quando a Bíblia fala de fora ficarão os cães, significa que quando a Bíblia fala assim, de fora ficarão os cães, quem são os cães? Os cães são aqueles que na verdade estão lá deturpando a palavra de Deus, estão lá indo contra a palavra de Deus, estão pregando contra. Quem são os cães? São aqueles que roubam as ovelhas, são aqueles que tiram as suas lãs e as suas gorduras, são aqueles que vai lá e fica vendendo bruxaria, fica vendendo milagre, são aqueles que estão lá com suas camisas de sangue, fazendo milagres de mentira, são aqueles que estão lá dando pedra, dando anil, dando cimento, dando pote, dando chifre, dando chapéu, dando camisa, dando tijolo. Esses são os cães. Esses não entrarão no reino de Deus. Esses não entrarão no reino de Deus. Sabe por que não entrarão no reino de Deus? Porque eles são cães. Eles ao mesmo tempo estão pregando a verdade, estão procurando uma libertação para si, mas ao mesmo tempo eles estão praticando o pecado. Então eles estão vomitando. Qual é a ação do cão? Por que o cão não entra? O que o Senhor Deus está falando em Apocalipse 22, 15 é que não entrarão no céu pessoas que têm atitude de cão, de animal, de cachorro. Por quê? Porque o cachorro ele é tão porco, imundo, embora digamos aqui no mundo que seria o melhor amigo do homem aqui em carne, aqui, né? Como animal. Na verdade, o cachorro é porco. Aonde ele passa, ele vê uma merda e ele está comendo. Ainda mais se tiver quentinha. Aonde ele passa, se tiver uma carniça, ele está comendo. Pelo mais que você trata, é um cão e que tem uma atitude de porco. Então o cachorro, o cão, ele vai lá, ele come, digere tudo e depois ele faz o quê? Ele vomita. E quando ele vomita, ainda quentinho ainda, ele vai ainda e come. Você vê aquela subida assim das barbas subindo, descendo, né? E ele, depois de chegar e lamber até o chão, ele passa as línguas assim entre os lábios e diz, tem mais? Mas aí acabou. O que o Senhor Jesus está falando é que as pessoas são comparadas aos cães. Porque os cães, eles comem carniça. Então, a atitude de uma pessoa que nasceu do Espírito é diferente. Ela não pode ter atitude de cão. Se você tiver uma atitude de cão, você não nasceu do Espírito. Então vamos lá, pastor, o que significa? Qual a diferença? A pessoa não vai comer isso. Verdade. A pessoa, nem todos vão comer isso, mas os feiticeiros, aqueles que fazem sacrifício, eles vão lá no cemitério e violam
sepultura, come tripa, come crânio, bebe massa encefálica, suga caldinho com canudinho, come víscera, come bofe, come rim, pulmão, coração. Então, eles sugam os ossos de um defunto que foi enterrado lá no cemitério. Então ele tem uma atitude de cão. Qual outra atitude, pastor? A atitude de cão, olha para mim. Deus te considera como cão quando você aceita Jesus. Ele te transforma em ovelha. Então, no momento que Ele está te transformando em ovelha, você está vomitando todo o pecado para fora. Aí você vomita a vaidade, você vomita a bruxaria, você vomita o pecado, as doenças, você vomita o cigarro, a cerveja, a cachaça, tudo quanto é coisa ruim que está na tua vida, você vai vomitar. Aí você pega e fala assim: agora eu sou cristão, agora eu não vou mais praticar isso. Porque Deus, Ele fez uma lavagem no teu estômago espiritual e jogou toda essa lixaiada para fora. Tem gente, irmão, que leva tempo para voltar a comer esse vômito de novo. Mas tem gente que aceita Jesus agora, amanhã já está comendo de novo. Então, quando você está liberto disso, está ciente que Jesus está te libertando, aí você volta a praticar o pecado, aí você volta a beber, volta a fumar, volta a jogar, volta a prostituir, volta a ir para os campos de futebol. Além de você ser cão, neste mesmo versículo aí embaixo, assim: os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque os mentirosos, eles se tornam como o quê? Senhor, a partir de hoje estou levantando as minhas mãos, estou mudando a minha vida, eu vou me batizar e vou mudar minha história. Eu não quero mais saber do pecado, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de forró, eu não quero mais saber de ralabucho, eu não quero mais saber de beber, de fumar, de jogar, de cortar o cabelo, de maquiar, de andar de short, de bermuda, de camiseta, sem camiseta, e eu não quero mais saber disso. Eu, a partir de hoje, quero só ler a tua palavra, quero jejuar, quero consagrar. Então você vomitou toda essa porcaria para fora. Aí você vai lá, passa uns tempinhos, começa a ver a batalha, você fala assim: sabe de uma coisa? Estou sentindo vontade de dar uma fumadinha. Você está novamente comendo o seu próprio vômito. Eu estou com vontade de tomar uma cervejinha. Você está comendo novamente o seu? Eu estou com vontade de chegar e dar uma prostituiada, corta. Eu estou com vontade de prostituir. Aí você vai lá e realiza, você está comendo o seu próprio vômito. Eu estou com vontade de usar uma roupinha daquela bem chamativa. Você está comendo o seu próprio. Por isso você não vai entrar no reino de Deus, porque você é cão. Você vomitou uma comida espiritual podre, e você está comendo ela mais podre ainda, porque quando ela voltar para a sua vida vai ser pior do que antes. Ela vai te fazer mal, mais mal ainda, porque ela vai ter mais força para te destruir. Assim é a mesma coisa. Se você comer uma comida azeda, ela vai te fazer mal. Você vomitou, ela azedou agora. Agora, se você mandar ela para dentro, você vai ter problema espiritual. Eu vou dizer uma coisa, vou dar um outro exemplo aqui. O que é nascer do Espírito? Porque nascer da água, muita gente nasce, né? Mas não nasce do Espírito. Se você for olhar para essas prostitutas gospel, piriguete gospel, tanto homem quanto mulher, você vai perguntar para eles assim: eu batizei, eu já sou batizado nas águas, nasci já nas águas. Você já nasceu nas águas, mas e no Espírito? Continua praticando o mesmo pecado. Vomitou e comeu de novo. Eu posso aqui rapidamente frisar um pouco sobre um homem chamado Zaqueu. Eu disse o quê? Um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é um homem de pequena estatura, talvez do tamanho aí do Maxwell. Estava dormindo, meu filho? E
minha Bíblia diz que Zaqueu era cobrador de imposto. Zaqueu cobrava impostos. Preste bem atenção, irmão. Zaqueu cobrava impostos. E a Bíblia diz que certa vez Jesus estava pregando e havia uma grande multidão. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Quem quer ir tocar em Jesus, quem quer aproximar de Jesus, não tem nada que impeça ele chegar a Jesus. Basta você dizer: eu quero, eu quero. Aquele cego, quando Jesus chamou ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aquele cego importunou Jesus. Aleluia! Nós temos que chamar a atenção do nosso mestre. Ei, eu quero convidar você nesta noite a chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Preste minha atenção. Para você nascer de novo, eu preciso você chamar a atenção de Jesus Cristo de Nazaré. Escute. Zaqueu olhou. Deu uma olhadinha. Eu contei para o Zaqueu. Zaqueu agora pequenininho, suspendendo as pontinhas dos pés e olhando aqueles gigantes em cima daqueles gigantes e falando: meu Deus do céu, não dá para ver o homem lá não. Meu irmão, quem quer Jesus passa por cima de tudo. Quem quer ser fiel a Ele, não olha para a direita nem para a esquerda não, nem para o tamanho da barreira que está na tua frente não. Assim como Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Marchar cabe o povo, abrir o mar cabe Deus. Marchar cabe você, a barreira cair cabe Deus. Naquele momento, segundo a Bíblia, Zaqueu então olhava para um lado e olhava para o outro, e todo mundo cercado perto de Cristo, e ele disse: não tem jeito de eu chegar até Jesus. Não vai haver jeito nenhum de eu chegar até Jesus. Ninguém vai deixar eu chegar até Jesus. Vem cá, olhe para mim. Sabe por que Zaqueu não conseguia chegar até Jesus? Porque as lutas eram as pessoas. As pessoas impediam ele de chegar até Jesus. Tem muitas vezes você quer ser um cristão fiel, mas você não consegue ser fiel por causa das suas lutas. É luta dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a irmã, com o marido e mulher. Aí você olha e fala assim: eu não quero mais servir a Deus, eu não vou mais ser essa crente fiel, esse crente fiel, eu não vou mais jejuar, não vou mais consagrar, porque está difícil, não dá para passar por essas barreiras. Mas eu quero te dizer nesta noite, aonde o Senhor Jesus ele chega, o anjo movimenta as águas e o milagre acontece. Então veja, naquele exato momento, querido, havia uma multidão. Sempre tem uma multidão querendo impedir nós tomar posse da vitória. Sempre. Na tua casa existe, na minha existe, na sua que está assistindo existe, na sua que está aqui dentro existe. Existe uma multidão de luta, de tribulação, uma multidão de demônios para tentar impedir você chegar até o Messias. Mas eu quero te dizer uma coisa. A minha Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste a Satanás, ele vai sair do teu caminho. Tem gente que não prospera porque para no caminho. Tem gente que começa uma coisa e diz: agora está indo bem. Aí o diabo chega e fala: Deus, o Senhor não pode abençoar ele nem ela, porque isso é muito para eles e eles não merecem isso. Então deixa eu intervir no meio. E Deus fala: não, eles merecem, eles vão passar. Mas de repente, aquelas pessoas olham e dizem assim: eu não aguento, eu não consigo mais. Quantas pessoas já entraram na igreja e já caíram? Quantas pessoas já vieram aqui e já não permaneceram? Sabe por quê? Porque a doutrina, a santa palavra do Senhor tem corroído ele, tem chegado e tem espremido. Mas eles não querem saber de obedecer ao Messias. Eles querem saber só de receber bênção, de comer o peixe e o pão. Mas eles não querem saber de glorificar ao Senhor na sã doutrina e ser fiel a Ele até que a morte o separe, como diz a Bíblia. Lá em Apocalipse 2,10 diz assim: ser fiel até o fim da ti é a coroa da vida eterna. Eu vou te dizer uma coisa: quando uma pessoa decide que quer vitória, ela atropela tudo. Ela atropela mãe, pai, irmão, filho, patrão, juiz, advogado. Ela atropela tudo. Ela não olha para a direita nem para a esquerda. Tem muita gente afundando no mar, tem muita gente se naufragando, tem muita gente afogando. Sabe por quê? Porque ao invés de olhar para Jesus, tem olhado para o homem.
e somente para mim. Aquele que olhar para mim será curado. Aquele que olhar para mim terá vitória. Mas tem muita gente que tem olhado as lutas e tem parado. Vamos deixar um pouquinho o Zaqueu aqui. Vamos deixar aqui, vamos passar um pouquinho para a gente entender sobre um homem chamado Pedro. Pedro, um homem que mesmo ainda com Jesus não tinha convertido. Pedro, um homem que ainda estava com Jesus inteiramente mentiroso. Ainda não tinha lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda não tinha lavado as suas vestes. Não tinha trago confiança para o Messias. E ainda ele estava na carnalidade. Pedro era homem, foi homem que foi batizado nas águas. Mas ele não tinha nascido no Espírito. Porque se Pedro tivesse nascido no Espírito, ele pensaria como o nosso mestre pensa. Se Pedro tivesse nascido no Espírito, ele com certeza não teria decepcionado o nosso rei. Se Pedro tivesse nascido no Espírito, Pedro na verdade não se misturava com os romanos e nem muito menos com os gentios nas suas praticidades de pecado. Eu vejo Pedro neste momento junto aos 12 apóstolos lá no barquinho, no meio do mar. As ondas estavam calmas, mas o Senhor Jesus precisava provar os seus fiéis. Todo santo que quer ir ao céu, Deus prova. Ei, as lutas vêm, nós estamos diante do mar, as tempestades vêm, mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, o vento pode soprar, mas eu te dou certeza que o teu alicerce que está firmado na rocha que é Jesus, ele não desmoronará, porque o Senhor está dizendo: eu sou a rocha, pedra angular, aquele que estiver ligado em mim de maneira nenhuma perecerá. A luta vem para um irmão, a luta vem para outro. Eu quero desistir, eu não vou mais orar, não vou jejuar, não vou mais consagrar. Você não merece não, você é apenas mais um daquela multidão que estava ali tentando encostar em Jesus. Ei, só encontra vitória quem verdadeiramente quer. Só encontra vitória quem verdadeiramente está decidido. Então eu vejo Pedro aqui no meio dos 12 apóstolos sendo um. E ali de repente Jesus tinha saído para orar e mandou eles ir. E eles foram, e o barco foi ao meio do mar. E acredito eu que pela volta da madrugada, às 3 da madrugada, Pedrão dá uma olhada, olha para os seus colegas e começa a tremer suas perninhas. Meu filho, o vendaval começa a tocar, começa a chacoalhar. Ele começa a falar: Tiago, você está vendo alguma coisa? Mateus, João, André, você está vendo alguma coisa? Sempre tem um para te desanimar. Sempre tem um para fazer você perder a tua vitória. Sempre tem um para fazer com que você perca as suas forças e a sua fé e você para. Pedro estava com medo e estava ali pondo medo em todo mundo. E de repente todo mundo começou a olhar para Pedro e disse: por quê? Olha para onde eu estou vindo. Olha em nossa direção. E quando então os discípulos olharam, eles contemplaram uma mancha branca vindo longe. Ele disse: Pedrão, que era o mais cagão ali, chegou, olhou e falou assim: olha, se nós pudéssemos correr daqui, nós vamos correr, mas nós estamos vendo um fantasma. Veio um fantasma. Os outros discípulos começaram a bater um joelho no outro, começaram a mesmo se mijar e começaram a encolher e falar: é o fantasma, é o fantasma, é o fantasma, é o fantasma. E Pedrão, fantasma, grita mais alto que é o fantasma. Imagina uma cena: Pedrão se cabocando debaixo dos irmãos ali, debaixo dos discípulos, um atrás do outro. Não, fica atrás, não, fica à frente. Não, parecia os trapalhões. Não, se vier pegar, vai pegar você primeiro. Crente, tem crente que quando vê uma lutinha, a primeira coisa que ele faz é correr. Quando vê um fantasma que ele pensa que é um fantasma, ele sai correndo e perde a vitória. Naquele momento, Pedrão começou a tremer as pernas, o joelho dele, um pé ia para lá, outro pé ia para cá, ele não sabia mais o que fazer. Ele começou a dizer para os outros: nós estamos perdidos, o que você vai fazer? Quem sabe já tinha discípulo ali pensando em se jogar no mar. Olha só, irmão, a ponto que o Pedro chegou para poder até mesmo fazer alguém se suicidar. Existe muito Pedro no barco, irmão.
Pedro medroso. Além dele ser medroso, ele te intimida você também. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tem um irmão, se manifestar um demônio daquele que quebra tudo, ô irmão, vai lá expulsar. Ele olha, o irmão olha e fala assim: vou nada, rapaz, vou te falar uma coisa. Eu vi o diabo pegando esse cara lá, rapaz, ele quebrou, foi 3 pescoços de um pastor de 3 pescoços, nem ele crê. Ele quebrou 3 pastores na pancada, quebrou o pé de uma irmã, jogou cadeira pro alto e ainda saiu correndo atrás do povo. Aí o outro assim fala assim: eu já tinha coragem, eu não vou mais. É o Pedro colocando medo no outro. Você vai lá expulsar? Vou nada. Por quê? Porque Pedro disse que viu lá, viu aquele cara lá. Eu vou te falar pra você, ele arrancou a gravata do pastor, foi no dente. Mas eu quero te dizer que você não é o pastor. Aquele que não teme ao homem, teme a Deus. Aquele que tem poder sobre a terra e o céu. Aleluia. O Senhor, ele deu para Elias autoridade para fazer fechar o céu. Deus tem nos dado autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu vejo Pedro agora cagando nas calças, nas cuecas. Tá borrando tudo. Naquela época, acredito que ele usava cirola, que é escarção. E começou a bater um joelho no outro e dizia: vem um fantasma! 3 horas da manhã, pela madrugada, no alto mar, o mar soprando. Aí o que acontece? As ondas parecem que ouvem e sente o temor de Pedro. E elas começam a ficar mais agitadas. Então o diabo com certeza disse: agora eu vou afogar Pedro. Pedrão? Não, você não, né? Pedrão olhou e disse ao fantasma. Jesus então, para fazer Pedro parar de atormentar o povo, disse: ei, sou eu, não temas. Sou eu, Jesus Cristo de Nazaré. Pedro até virou gago. Parece que estava falando em mistério. Jesus o quê? Essa língua eu não entendo. Ah, é a língua do medo? Então de repente Pedro: é o Senhor mesmo, Jesus? É o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Nós podemos dizer, nós pregamos só devido a um Tomé, mas nós tínhamos, no meio do povo de Deus tinha 2 Tomé, Pedro e Tomé. O camarada que deu trabalho para o nosso mestre, viu? Lá no Jardim das Oliveiras, lá, ainda disse: não, mestre, ainda que for para morrer contigo eu vou. Pedro vai me negar. Lá no Monte das Oliveiras, Pedro vai me negar. Por nada, se for preciso eu morro contigo. Tem tanto crente que entrou aqui e falou: de maneira nenhuma eu abandono Jesus. Quando a doutrina começa a cortar feio e fala: tô fora, não é para mim não. São mentirosos. É por isso que eles não entraram no reino de Deus. Firmaram um contrato com o mestre e não tiveram fidelidade. Bem-aventurado aqueles que permanecer e o Senhor voltar achando a pessoa fazendo a vontade dele. Pedrão então disse: Senhor, deixa eu ir lá, Senhor. Se tu és mesmo, deixa eu ir. Deixa eu ir contigo. Porque eu nunca vi o Senhor andar sobre o mar. Ô camarada mal, hein? O cara nunca viu Jesus andar sobre o mar, né? Aí ficou impactado. Falou: deixa eu ir contigo. Jesus falou: então vem, Pedro. Só que tem um detalhe, Pedro: olha para mim. Fite os olhos em mim. Quem olha só para Jesus não é derrotado. Mas quem olha para as lutas, as tribulações, meu irmão, afoga rapidinho. Naquele momento Pedrão começa a andar, ele põe lá, ele dá uma olhada aqui na tempestade, vê uma onda, fala assim: eu tô doido para te tragar, rapaz. E ele: pera aí, ele vai lá e coloca o pezão lá. De repente ele encontrou e falou: eu tô pisando no chão. E começou. Foi andando. E Pedrão foi ficando empolgado. Que legal! Que bom! Eu tô andando. Então de repente ele olhou pro lado, ele viu aquela muvuca daquela onda vindo para cima. Ai, Jesus! Socorro, tô afundando! Pedrão começou a afundar. Jesus olhou e falou assim: meu filho, eu creio que Jesus deve falar assim: você sabe quantos metros dá a fundura aí? Pedrão: Senhor, tô afundando, socorre-me, Jesus. Jesus deu uma olhadinha, pegou ele e falou assim: homem de pouca fé. Tem muito Pedro que não tem vitória porque não deposita em Cristo. Se Jesus fala que eu vou te dar, ele não acredita. Naquele momento. Então veja bem que as
chegar a Jesus. O vento, o vendaval faz com que a gente pare. Mas não olhe para trás, para o lado. Olhe somente para o alvo que é Jesus. Quando nós olhamos para o lado, para o alvo que é Jesus, o que você passar de situação, qual for a tribulação que você passar, deixa isso de lado. Voltamos a Zaqueu. Zaqueu então dá uma olhadinha, uma esticadinha aqui, parecia até o passinho do Zaqueu, né? Começa a olhar aqui, começa a olhar lá, e de repente Zaqueu fala: não, as lutas são muito. Escuta, irmão, a multidão atrapalhava Zaqueu chegar perto de Cristo. A multidão de pecado, irmão, atrapalha você chegar perto de Cristo. A multidão de tribulação, de luta, atrapalha você chegar perto de Cristo. Você olha e fala: nossa, para mim alcançar essa vitória eu vou ter que pagar um preço. Disse bem. Zaqueu olhou e disse: não, ninguém vai deixar eu passar aqui. Ninguém vai deixar de maneira nenhuma. Ninguém vai deixar. Vai abrir um corredor para deixar o Zaqueuzinho aqui, né? O Naniquim passar lá. Aí Zaqueu deu uma olhada e disse: sabe de uma coisa? Eu vou fazer diferente. Jesus, ele não está olhando para essas multidões, não. Essas oraçõezinhas que não sobem ao passo das nuvens, ele nem dá ouvido. Ele dá ouvido àquele que verdadeiramente busca ele em espírito e em verdade. Zaqueu olhou para cada pessoa que estava ali, deu uma olhada para um, uma olhada para outro, falou assim: esse cara aqui não tem com cara de nada não, está me pedindo só passar. Ele não vai deixar eu passar, ele vai querer me bater. Olhou para o outro, para a mulher, falou assim: essa mulher aqui, não tem jeito não. Ninguém tinha o pensamento que Zaqueu teve. Zaqueu olhou e falou assim: ele não bateu no peito e disse: eu sou aqui, ó, eu sou político, deixa eu passar. Ele disse: não, meu negócio é diferente. Ele chegou, deu uma voltinha assim, e como Jesus estava parado perto de um sicômoro, ou seja, de uma árvore, de uma figueira de espinho, ele chegou e começou a escalar a figueira. Os espinhos começaram a entrar em Zaqueu. Os espinhos começaram a ferir Zaqueu. Zaqueu começava a sentir a carne, doía na alma, mas ele disse: não, se eu comecei a jornada, está escrito em Apocalipse 21:8, os tímidos medrosos não entrarão no reino de Deus, nem os covardes. Então eu não sou covarde, eu vou continuar. Tem muito covarde que já não estão de pé, tem muito covarde que já não estão no reino de Cristo, tem muito covarde que não estão dentro da igreja, tem muitos covardes que já foram embora, mas os valentes da glória a Deus aí. Glória a Deus. Veja que naquele exato momento Zaqueu está lá abraçado à figueira. Ô irmão, vamos trazer aqui: a figueira é o jejum e oração. Você não gosta de orar? Orar é ruim, né? Pra quê? Vou ficar falando pra quê? Para as paredes? Parecendo doido? Estou falando comigo mesmo? Cadê Deus? Não estou vendo Deus? Cadê Deus? Deus, onde o senhor está? Cadê? Vamos bater um papinho aqui nós dois? Ah, pra que eu vou orar? Esse era o pensamento que muitas pessoas diziam lá perto de Cristo. Estando Cristo na sua frente, eles não enxergavam Cristo. Naquele momento, Zaqueu começou a subir. E quanto mais alto você vai subir, mais alto o Senhor Jesus vai te escutando. O som da altura. Então você faz o seguinte: quer subir um sicômoro? Você quer ter um encontro com Cristo? Quer receber uma resposta dele? Comece a subir a árvore do jejum. Comece a subir a árvore da oração. Cada galha que você sobe, cada galha que você vai indo, quanto mais alto você vai indo, mais longe vai ficar os seus problemas. Zaqueu olhava aquela multidão, começou a ficar menor do que ele lá de cima. Deus, ele é tremendo. Ele nos coloca, quando nós vamos espiritualmente buscar o Senhor, nós subimos e nós passamos por cima da multidão de tribulação e falaremos com Cristo em nome de Jesus. É assim que acontece. Zaqueu então já estava vendo a multidão lá embaixo, e os bocó, em vez deles continuar olhando para Jesus, eles continuaram olhando para os seus problemas. E Zaqueu subindo. Quando Jesus deu uma olhada
Jesus olhou e falou assim: ei, você conseguiu passar por cima dessa tribulação para chegar a mim. Irmão, às vezes dói na carne, às vezes dói na alma, mas não se rende. Retroceder nunca, render-se jamais. Não se renda para o diabo, não se renda para as tribulações, não se renda para o pecado, não volte atrás, continue, olhe somente para Jesus. Caiu, levante, olhe para o alvo que é Jesus, porque só Ele conduz você à cidade santa. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem muita gente: eu não vou mais na igreja porque o pastor falou isso comigo. Eu não vou na igreja porque o pastor me chamou a atenção no meio de todo mundo. Bonitinho. Você faz os pecados e quer que o pastor te chame reservadamente e diz para você: ei, vem cá. A Bíblia diz que quem é repreendido e verdadeiramente se dedica ao Senhor, esse alcança misericórdia. Quem confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Veja que Zaqueu está lá em cima. E quando ele olha, irmão, vou ensinar uma coisa: quando você sobe na árvore do jejum, na árvore da oração, você olha para baixo e vê seus problemas desse tamanhozinho. O diabo, que era gigante, ele vai ficar desse tamanhozinho. Por isso que nós, quando temos poder e autoridade contra o diabo, nós chegamos, estendemos a mão e ele cai, porque ele é desse tamanhozinho. Ele olha para a gente assim. Porque quando o cristão ele sobe o degrau espiritual, ele se torna uma potência contra o inferno. Aleluia. Quando você começa a jejuar, começa a orar, começa a largar as suas vaidades, você vai sentir que você não sente mais desejo daquilo. Às vezes alguém fala para você assim: você está relaxada ou relaxado, você não se cuida mais. Aí você fala: peraí, eu tomo banho, eu passo um perfuminho, pintio meus cabelos normal. Mas você dava uma escovinha, você pintava as unhas, colocava batom, fazia isso, aquilo outro. Você ia pro campo de futebol, jogava, andava de bermuda, de camiseta. Você nasceu olhando. Deixa eu te falar uma coisa: essas coisas não entram mais em mim. Essas coisas não servem mais em mim. Eu tenho nojo disso. Mas aí você pergunta: mas por que você tem nojo? Sabe por quê? Porque eu estou subindo na árvore da oração, na árvore do jejum. Quanto mais eu subo, mais eu chego perto do Senhor Jesus. Quanto mais eu chego perto, mais eu sinto transformado. Porque aquele que toca no Senhor, sai virtude dele. Aleluia. Veja bem, Zaqueu, dá uma olhada. Está lá no jejum, na oração. Zaqueu está jejuando e orando. Eu vou para o jejum e oração, ele subindo. As lutas estão grandes, o diabo está impedindo ele subir. Às vezes você não tem vitória, sabe por quê? Porque você fala: não consigo vencer isso. Isso são chamados os espinhos da figueira. Mas você tem sim autoridade para passar por cima dos espinhos da figueira. E veja bem, naquele momento, naquela hora, Zaqueu dá uma olhada. Lá de cima acabou o topo, chegou. Agora está na hora de chamar a atenção de alguém. Deixa eu dizer uma coisa: chega um momento que Deus vai parar para te dar atenção. Aleluia. Isaías capítulo 59 está escrito assim: eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Glória a Deus. Vai chegar um momento que Deus vai parar para te responder. Ele está vendo você. Ele olha e está vendo você, mas ele fala: preciso subir um pouquinho mais. Você fez um pouco de jejum, uma campanha, 2 campanhas. Jesus fala: não, precisa subir mais um pouco. Eu vou esperar ele subir um pouco. Se ele ou ela desistir, eles vão perder a bênção. O que nós não podemos é perder a vitória. Se você começou uma campanha agora e terminou e Deus não respondeu, comece outra. Se for 50 mil campanhas, mas faça igual Isaac. Orou 20 anos para que a esposa dele desse filho, mas não desistiu. E naquele momento, Zaqueu chegou ao topo aonde o Senhor estava com o ouvido. Você pode chegar ao topo hoje aonde o Senhor está com o ouvido. É só você subir na árvore de jejum, na árvore de oração. Quando você sobe na árvore de jejum, na árvore de oração, olha aqui: Zaqueu subiu. Sabe o que fez Zaqueu nascer de novo? Foi a subida dele.
foi a subida. Porque quando ele desceu renovado no poder de Deus. Desce depressa, Zaqueu! Desce depressa! O povo olhou e falou assim: Senhor, e nós? E nós? Qual de vocês fizeram o sacrifício que ele fez? Vocês deram passagem para ele chegar e vir falar comigo? Não. Pois é, ele preferiu sacrificar espiritualmente a sua vida. E ele subiu numa árvore de espinho. Porque a árvore do jejum, irmão, é espinho. A árvore da oração é espinho. Ninguém quer orar. Ninguém quer jejuar. Jejuar é difícil, pastor. Quando eu acordo, eu vejo de manhã aquele cafezinho quentinho assim, com aquele queijo, aquele pão assim. Eu começo a falar: Jesus, eu comecei a jejuar meia-noite, mas já dormi o dia inteiro, a noite toda. Eu agora já estou entregando, estou comendo. Jejua meia-noite, meia-noite um já está entregando. Não resiste à carne. Oh, Jesus! Senhor, hoje eu estou com a vontade de orar. Hoje eu estou com a vontade de orar. Vou subir na árvore da oração. Começa a subir o primeiro galho. Aí chega lá, começa a orar 3 horas. Quando dá 3 e 1, está dormindo. A árvore quebra. Quantas horas? Não, 4 horas da manhã, não orei 1 hora dormindo. Um espírito fazendo yoga. Eu quero nesta noite convidar você a subir na árvore da oração, a subir na árvore do jejum. Se você sobe na árvore da oração, na árvore do jejum, Deus hoje vai ouvir a tua oração. Só para crente que quer que Deus ouça, dá um glória a Deus aí. Ei, veja bem. Esta árvore da oração, ela é muito importante na nossa vida. Zaqueu resolveu partir para o outro lado. Epa, tá muito fácil querer as bênçãos sem pagar o preço. Tem muita gente querendo casamento, querendo vitória, querendo coroa da vida eterna sem pagar preço. Não ganha não. Tem que pagar preço. Tem muita gente querendo passar na faculdade, querendo um bom emprego, querendo uma vida transformada sem pagar preço. Não, um dia, pastor, ora por mim. Pastor, 6 horas por mim. É irmão, 6 horas. É irmão, 6 horas. 6 horas por mim, irmão. Oh, irmão, Pai do Senhor, 6 horas por mim lá. Quer dizer, você vai pagar o preço por ele enquanto ele vai beber, fumar, jogar, prostituir. Você vai subir na árvore da oração, do jejum, enquanto ele está lá batendo asinha. Estes são irmãos 6 horas. Deus não quer irmão 6 horas aqui não. Deus quer aqui, irmão, que vou orar. Vou orar e vou orar e vou orar. O Senhor nesta noite está te orientando e dizendo: suba na árvore do jejum. Aleluia. Suba na árvore da oração. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a mesma árvore que Zaqueu subiu, que tinha espinho, a árvore da oração e a árvore do jejum também tem. É fácil jejuar? É? É, Pedrão? Hã? É fácil? É fácil, irmão, jejuar? É, Marco Aurélio? Quanto tempo tem que ser no jejum? 2 semanas? 1 semana? 1 semana que tem que ir no jejum. Não pode parar. Quem tem costume de subir na árvore de oração e na árvore de jejum, tem que continuar subindo. Porque o que faz Deus ouvir é o sacrifício espiritual. Deus não quer sacrifício de homem, sacrifício Deus não quer sacrifício de animais. Deus quer sacrifício espiritual. Ele é espírito e quer que adore em espírito e verdade. Deus não está precisando que você vá às igrejas para ir lá buscar rosa, flor, vela, cueca com freada de caminhão, camisa suja de bode, de sangue de bode. Daqui a um tempo nós estamos vendo aí também a roupa íntima da Apóstola Sol, com as freadas aí de caminhão aí. Aí vai lá e passa na cara das pessoas e diz que é o sangue de Jesus. Que sangue de Jesus nada, isso é sangue de bode, sangue de mentiroso, sangue de safado, sangue de bandido, de ladrão. É sangue de mercenário, sangue de anticristo, sangue de falso profeta.
falam que a cueca do Valdomiro lá tá curando. Pois é, Freado. até a cueca do boiadeiro lá já tá curando. Tá com a risca no meio lá, freada de caminhão, que seria freada de carreta com avião. Onde que esses porcos espirituais têm poder para chegar e curar ninguém, se Deus não dá poder? Apesar que Deus não dá poderes a anticristos, são falsos. Então veja, você vai para a igreja hoje, as pessoas não querem subir na árvore de oração e na árvore de jejum, não. Eles querem agora receber bênção fácil. É igual aquela multidão que estava seguindo Jesus quando o Zaqueu estava querendo passar. Eles queriam bênção fácil. Só que é uma diferença, tem muita gente que recebe a bênção material, mas a melhor bênção, a melhor coisa da bênção espiritual foi Zaqueu que recebeu. Jesus chegou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, comer na tua casa. Zaqueu então, irmão, para descer foi fácil. Para descer ele não chorou. Para descer ele riu. Ele glorificou. Porque quando você sobe uma montanha, olha aqui para mim, olha para mim. Se você começar a subir uma montanha de 10 dias, assim, com tantos riscos, e você fala, eu tenho que conseguir, você chega no meio do caminho, dá vontade de desistir, não é verdade? E quando você chega lá, quer que você olha para baixo e fala, consegui concluir a minha missão. Aí para você descer, você vai descer rindo, porque você conseguiu a sua missão. Zaqueu ficou olhando Jesus, cheio de sangue, e disse: Senhor, por ti eu morro, por ti eu dou minha vida, Jesus. Eu quero que a minha vida seja transformada. Zaqueu era trambiqueiro, Zaqueu era ladrão, Zaqueu era bandido, igual esses bandidos que estão roubando o Brasil e o mundo aí, igual esses pastores mentirosos, ladrões. E não é só ladrões que come a lã das ovelhas, veste a lã das ovelhas e come as gorduras, não. São ladrões de ovelha inteira, só devolve os ossinhos, são os esqueletos. Então veja bem, que Zaqueu, naquele momento, ele olhou e desceu correndo. Zaqueu, quando ele percebeu, já tinha chegado embaixo. Jesus olhou para a multidão e disse: dá licença, sai daqui. Hoje ninguém de vocês vai ser abençoado. Ninguém conseguiu alcançar o que este homem alcançou. Sai fora. Abriram o corredor para Jesus. Zaqueu, aquele baixotinho, com aquelas tuniquinhas lá embaixo, lá nos tornozelos, lá varrendo o chão, olhou para Jesus e olhou e falou assim: imagino eu, né? Zaqueu olhou e falou assim: é eu mesmo, Senhor. Jesus abraçou, creio, quem sabe Jesus foi abraçar Zaqueu, que é assim, né? Zaqueu estava lá embaixo. Ô Zaqueu, desculpa, vamos lá, meu filho. Zaqueu olhou e falou assim: mestre, meu espírito se comove. Eu quero prometer uma coisa para o Senhor. Eu não sou digno de o Senhor entrar dentro do meu teto, debaixo do meu teto, mas eu quero prometer uma coisa para o Senhor. Em prova que eu abandonei o pecado, abandonei o mundo, e que eu troquei este mundo agora, joguei fora, troquei pelo reino do Senhor. Troquei o reino, o mundo pelo reino do Senhor. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: que prova tu me dá, Zaqueu? O Senhor nesta noite está perguntando para você: que prova você dá para o Senhor que você mudou a sua história com Jesus? Será que você é aquele crente que dentro de casa é o crentanás, na rua é o crentanás, dentro da igreja é o crente santo? Será que você tem sido fiel a Deus? Será que você tem subido na árvore do jejum e da oração? Será que você tem conversado no ouvido de Deus? Ei, para conversar no ouvido de Deus, é preciso subir na árvore do jejum, é preciso subir na árvore da oração, porque Zaqueu fez isso. E a árvore do jejum e da oração é espinhosa. Ninguém quer. É difícil. Jejuar, orar, ficar sem comer, levantar de madrugada. Esse negócio de ficar falando igual louco com alguém que você não vê.
Você não está vendo? De repente você está assim, ó, glória a Deus, aleluia e tal, aquilo outro. Alguém olha e fala assim, ó, maluco, está olhando pro templo, falando com quem? Aí você já cala a boca com vergonha. Não, Deus não se deixa se envergonhar de ninguém. Veja bem, Zaqueu então, olha aqui, no mesmo momento, Zaqueu nasceu do Espírito. Zaqueu então olhou e disse assim, mestre, tudo que eu tenho defraudado deste povo, ele cobrava imposto, ele era igual a esses corruptos que nós temos aqui no Congresso hoje, no mundo, no Brasil, no mundo, esses bandidos que roubam do povo, que estão lá para destruir o povo. Ele era político, ele roubava. Eles arrumam impostos em cima das pessoas até não querer mais. Ainda saiu um boato aí que mandaram para mim no WhatsApp, mas nas redes sociais, que os deputados, a Câmara dos Deputados, tinha aprovado que todas as pessoas que têm CNH a partir do dia de ontem até fevereiro vai ter que pagar R$298 todo ano. Quem não pagar seria preso, habilitação e até o seu nome restrito no SPC. Está aqui no WhatsApp. Alguém viu? Quem lembra? Levanta a mão. Eu mandei para alguém. Mas algumas pessoas dizem, pastor, isso aí é mentira, porque o Detran desmente. Eu acredito, porque o sangue de Jesus tem poder para queimar esses demônios desses homens. Eles vão fazer isso com o diabo, não vão fazer isso com o povo de Deus não, porque se eles fazerem isso com o povo de Deus, nós vamos levantar oração para Deus chegar e mandar fogo naquele lugar lá. Vai, porque o povo de Deus já não pode ser mais tanto humilhado quanto já está sendo. Se Jesus não arrebatar a noiva dele agora, irmão, nós seremos caçados como animais, como a Bíblia diz. Imagina você ter que pagar todo ano para esses bandidos. Já isentaram as pessoas, já tiraram o isento das pessoas, das viúvas. Terrenos que eram isentos. Os bandidos que vão entrando já vão roubando. A Bíblia diz a Deus que é de Deus, dá César que é de César, mas o César rouba muito do povo. Eles vão estar diante do trono de Deus. Eles vão estar lá ajoelhados. Hoje nós não podemos dizer nada para eles, mas no dia do juízo final, o meu Deus vai chegar o dedo dele no nariz desses bandidos e vai dizer, tu roubava, tu defraudava, tu tirava das pessoas, seu ladrão, seu bandido. O meu Deus, ele vai fazer isso e vai lançar eles no lago de fogo eterno. O dinheiro deles não vão livrar eles, os deuses deles não vão livrar eles, a bandidagem deles não vai livrar eles. O meu Deus não é corrupto, o meu Jesus não é corrupto, o meu Jesus ele é causa certa, o meu Jesus ele é justiça certa, o meu Jesus ele julga corretamente, o meu Jesus ele pesa por igual, e um dia vamos estar lá, eu do lado do mestre, nós do lado do mestre, e contra eles nós vamos testemunhar o que eles têm feito contra o povo de Deus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Amém. Então, veja, Zaqueu era cobrador de imposto, igual esses bandidos. Roubava do pobre. O nosso país não tem emprego. As pessoas estão com o nome no SPC, no Serasa. As pessoas estão morrendo de fome. As pessoas não conseguem comprar o arroz e o feijão do cada dia. Aí vai o filho de Satanás ainda. Se isso é verdade. E mesmo se não for, eles têm feito pior coisas ainda. Eles tiram o leite da criança de um pai de família que ganha como pedreiro, servente. Eles roubam. É por isso que eu digo, irmão, o meu ministério é pequeno. Eles também querem cobrar imposto. Eu não concordo com eles, eu concordo com a Bíblia. Eu concordo com a Bíblia. Eu não concordo com esses bandidos. Eu concordo que a igreja deve pagar imposto porque Jesus pagou imposto. É por isso que eu concordo. Aí eles tiram por isso e vêm saqueando o povo, arrancando do povo. Zaqueu era um bandido igual ele. Zaqueu roubava do povo. Zaqueu defraudava o povo. Zaqueu roubava tanto. Olha aqui, irmão. Ele roubava
hoje, eu nunca mais roubarei. A partir de hoje, eu vou bater de porta em porta e vou devolver para cada cidadão judeu 4 vezes mais do que eu roubei de imposto deles. Sabe como é que Zaqueu fazia? Ele chamava a guarda com ele, ele ia lá, a pessoa não tinha o dinheiro para pagar, ele pegava alguma coisa e empenhava. Se a pessoa devia 100 denários, ele tinha que pagar 500. Ele roubava 5 vezes mais ou 4 vezes. Ele tirava do povo, ele defraudava o povo. E aquele que não tinha condições, ele batia ou açoitava, ou prendia ou processava. Zaqueu era assim, meu amado. Mas Zaqueu, o Espírito Santo de Deus, quando entra na vida de um Zaqueu, pode ser até dentro do congresso, pode ser na vida de quem for. Eu quero te dizer que milagre acontece, aleluia. Amém. Mas deixando aqui, irmão, não estou falando de todos os que estão lá dentro, porque lá dentro existe ainda homem de Deus. Lá dentro existe pessoas que lutam pelo povo de Deus. Mas o pior é que os maiores são os filhos de Satanás. Os maiores, porque o domínio deste mundo está sobre a mão do diabo. Zaqueu era um deles. Zaqueu saiu da falcatrua dele e disse: eu vou agora pagar 4 vezes mais. Imagino eu. O irmãozinho está lá: ô Jesus, nós não temos o dinheiro para comprar um feijão porque o imposto foi tão caro. O moço estava falando para mim, o imposto de uma casinha ali em Belo Horizonte ali, R$4.500, irmão. Aonde que a pessoa vai ter que vender a casa para pagar o imposto? Uma pessoa tem um barraco que não custa 5 e vai pagar 10 de imposto porque não tem dinheiro para pagar. Vai ter que vender a casa e ainda vai dever ainda para o governo, ainda metade ainda. Olha o absurdo que nós chegamos, irmão. Olha o absurdo. O nosso país é um país rico. Deus deu a água de graça para nós e nós pagamos um absurdo de água. E a luz que vem, ela vem da água, das usinas. É um mundo desigual. Muito breve nós estaremos no nosso lar. Muito breve nós estaremos na nova mansão. Muito breve nós não vamos pagar para esses corruptos aqui mais não. Porque nós vamos ver esses corruptos lá no dia do juízo final. Nós vamos estar do lado deles lá assim, ó, olhando e dizendo: você é traidor, você traiu nosso mestre, você é mentiroso, você é ladrão, você é bandido, você fraudou nas pessoas. Assim também como vai estar muito pastor bandido, ladrão, mentiroso, que faz campanha dos quintos dos infernos para arrancar o que as ovelhas têm. Eu quero te dizer que está cheio, as igrejas estão cheias de zumbis, pessoas que matam por esses deuses mentirosos, por esses ídolos do capeta. Vai falar mal de um líder desse maldito aí, você morre, eles jogam até uma bomba na tua casa. Eles adoram Satanás e não a Jesus. Fala mal de Jesus para ver se eles não fazem festa com você. Fala mal de Jesus, fala para você ver. Eles vão fazer festa contigo. Eles vão fazer festa. Mas fala mal desses mercenários do inferno, desses grandes ídolos satânicos que enganam com a palavra de Deus. São bandidos, são ladrões, coliados com os bandidos. São eles, Judas, que está coliado com o romanismo. Então veja bem, Zaqueu olhou e disse: Senhor, eu vou lá devolver. Aí ele batia nas portas, tinha uma pessoa chorando lá. Quando alguém chegava e olhava, irmão, alguém já tremia, abria a porta e falava: meu Deus, o que é isso? Agora eu vou perder minha casa. Ai, meu Deus do céu, eu te paguei tudo, Zaqueu. Eu te dei tudo que eu tinha, todas as minhas reservas que eu fiz o ano inteiro. Eu te dei tudo, Zaqueu. Por favor, Zaqueu, não leva a minha casa, não me tira, que não me joga na rua com a minha família, não. Zaqueu olhou para ele e falou: não, espera aí, aquele Zaqueu morreu. Aquele Zaqueu não existe mais. Aquele Zaqueu era bandido. Aquele Zaqueu fraudava. Aquele Zaqueu te roubou. Aquele homem não entendia e disse: como é que é? Eu vim aqui para te devolver 4 vezes mais o que eu te fraudei e te roubei. Essas são ação de uma transformação de uma vida espiritual. Quem se arrepende, corrige os seus atos. Zaqueu fez isso. Saiu na cidade de porta em porta devolvendo 4 vezes mais.
E hoje ele está com Cristo na glória. Glória a Deus. Quantos Zaqueu transformado tem aqui da glória a Deus? Glória a Deus. Veja que se nós fôssemos olhar também aquela mulher do fluxo de sangue, como eu já contei a história dela aqui, ela era uma jovem de 12 anos e com 24 anos de idade, uma jovem bonita, uma jovem saudável, mas porém de um outro lado com fluxo de sangue, deste lado. Nada mais estava ruim nela senão o fluxo de sangue. Mas ela olhou e disse: olha, não tem como fazer igual o Zaqueu que subiu na árvore, mas tem como eu chegar e espremer aqui. Eu vou passar aqui e vou tocar na veste do mestre. E ela tocou e recebeu a cura. O que Deus quer ver, irmão, é o seu esforço. A Bíblia diz: esforça que eu te ajudo. Tem gente que quer vitória de braço cruzado. Tem gente que só pede para orar, mas não vai na igreja. É como eu fiz, irmão. Fundei uma igreja, agora membros à distância, que chamamos aí de membros virtuais. Tem tantas pessoas paradas precisando de uma igreja, de um pastor, para chegar e apacentar eles. E eles estão querendo realmente aprender como fazer, como subir numa árvore de jejum, como subir numa árvore de oração. Então, irmão, vamos todos subir nessa árvore de oração. Eu tenho certeza que cada vitória que você sobe a árvore de oração, com certeza você vai chegar a sua boca nos ouvidos de Deus. E Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E Ele vai dizer para você: agora desça. Desça, sabe por quê? Porque agora você vai se festejar na tua vitória. Você precisou subir espiritualmente. Deus falou contigo espiritualmente. Agora você desce e a tua vitória será entregue em tuas mãos. Assim como o cego de Jericó gritou. O cego não podia passar aquela barreira porque ele não estava vendo. Mas você espiritualmente pode abrir os seus olhos e pode abrir tua boca e dizer: Senhor, eu estou aqui, olha para mim. No meio de milhares e milhões e milhares de pessoas, a tua oração sobe como bolinha de ouro no céu. Quando Satanás mete as patas dele lá, queima as patas dele e chega no céu. Glória a Deus. Jesus vai olhar e vai ouvir de madrugada aquele grito de misericórdia. E os ouvidos do Senhor vão chegar na tua boca e dizer: estou te escutando. Fala comigo, filho. Fala comigo, filha. Porque eu estou te escutando. E você vai dizer para ele o que você quer. E com certeza ele disse: agora acalma-te. Agora acalma-te porque eu te respondi. E quando pensa que não, a tua vitória vem à tona. Portanto, seja um Zaqueu arrependido. Seja um Zaqueu que tenha coragem. Seja um Zaqueu, seja uma mulher do fluxo de sangue. Seja aquele paralítico de 38 anos que ficava ali esperando, mas ele nunca desistiu. Ainda que ele sabia, poderia saber que nunca iria ser jogado naquela água, mas ele disse: um dia a minha vitória vem. Um dia o ouvido do Senhor chegou até a boca dele e disse: crê? Creio. Toma o teu leite e vai embora. A vitória veio. Aquele homem saiu com aquela cadeira, pulando, glorificando, com aquela cama, pulando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Levou o leito, levou sua cama para casa. As pessoas olharam e contemplaram a vitória dele. Os teus inimigos contemplarão a tua vitória. Aleluia. Porque hoje Deus transforma você num novo Zaqueu. Só para quem crê, bate palmas em nome de Jesus.